Se assim como eu, você é jovem, você tá ligado que o INSS provavelmente não vai ser uma opção para você se aposentar quando chegar a sua vez. Afinal de contas, a gente vive tendo mudanças de regra, a expectativa de vida tá cada vez maior e tudo isso impacta diretamente na sua aposentadoria. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje eu queria falar um pouco para você que acha que só o INSS vai ser o suficiente para você conseguir se aposentar. E também é para você aí que sabe que o INSS já não tem mais jeito, mas como que você faz, então, para se planejar e não precisar ficar trabalhando o resto da vida ou depender de outras pessoas quando você for idoso? E aí, vamos por partes. Então, o que significa o INSS? INSS é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Ele não só cuida dessa parte de aposentadoria, mas ele também é responsável por pagar as pessoas que estão afastadas dos trabalhos por qualquer condição de saúde que seja, as pessoas que estão afastadas por conta de licença maternidade, por exemplo, e outras questões. E o INSS é um sistema de repartição simples. Então, ele funciona basicamente assim: quem está trabalhando hoje, o dinheiro que é descontado em folha e o dinheiro que as empresas precisam ali completar, né, para o INSS, eles vão direto para quem está aposentado hoje ou está necessitando do INSS por qualquer motivo que seja. Então, não existe uma poupancinha, uma previdência no seu nome lá no INSS. O que você está pagando hoje de INSS está indo para algum idoso ou para alguém que está afastado pelo INSS hoje. E aí, por conta desse sistema funcionar dessa forma, existem vários problemas que estão cada vez mais claros aí de que isso não vai funcionar por muito mais tempo. Esse sistema, ele foi criado há mais ou menos 100 anos atrás. E há 100 anos atrás, era bem diferente as coisas tanto socialmente quanto economicamente, e na época era muito mais comum ter muito mais gente ativa trabalhando do que gente aposentada, por diversos fatores. As pessoas tinham mais filhos, as pessoas começavam a trabalhar cedo, então esses filhos começavam a trabalhar cedo, então essas pessoas contribuíam para os poucos idosos que estavam aposentados. Afinal de contas, a expectativa de vida antigamente era curtíssima. Isso a gente está falando de 1924, que foi onde surgiu pela primeira vez esse conceito de seguridade social aqui no Brasil. Então as coisas eram bem diferentes. Tinha muito mais gente jovem, ativa, trabalhando e tinham muito menos idosos aposentados porque as pessoas morriam cedo. Então nascia muita gente e as pessoas não viviam tanto, o que já é uma grande diferença dos nossos tempos. Porque com a evolução da medicina, as pessoas estão vivendo mais, a gente está tendo mais qualidade de vida, e além disso, hoje as pessoas estão tendo menos filhos, a gente tem um controle de natalidade maior, e isso acaba acarretando numa diminuição da galera mais jovem e no aumento da galera mais velha. Isso é chamado de pirâmide etária. E a tendência é que nessa pirâmide, a base, que são os jovens que sustentam esse sistema, seja cada vez menor a quantidade de pessoas nessa faixa e que as pessoas no topo da pirâmide, que são as pessoas que estão aposentadas, aumente. Então é claro que esse sistema não vai dar conta de pagar a aposentadoria para todo mundo. E isso a gente nem tá entrando no mérito de corrupção e fraude e esse tipo de coisa. Só o sistema funcionando normal já seria um problema para as futuras gerações. E a gente já começou a ver algumas mudanças das regras de aposentadoria justamente por conta dessas mudanças sociais. Então, em 2019, teve a reforma do INSS, que aumentou o tempo de contribuição, aumentou o tempo mínimo para as pessoas se aposentarem, justamente porque, com a idade anterior, o sistema ia falir ainda mais rápido. Então é um sistema que realmente está fadado ao fracasso. Além disso, mesmo quem consegue se aposentar hoje, em grande parte, não consegue se sustentar somente com o salário da aposentadoria. E isso por diversos fatores. A aposentadoria realmente é muito baixa, muita gente acaba recebendo só um salário mínimo, mas mesmo quem não recebe só um salário mínimo de aposentadoria, ainda recebe menos do que recebia trabalhando, porque quando você trabalha, principalmente se você tem um emprego formal, você não recebe só seu salário. Você recebe também outros benefícios, como vale alimentação, refeição, você tem, às vezes, bonificações, premiações, enfim, várias outras coisas que vêm ali com aquele emprego, que quando você está aposentado, isso é cortado, você tem somente o salário e é isso. Fora que, quando você é mais velho, alguns gastos acabam aumentando. Você precisa dar mais atenção à saúde, então você precisa, às vezes, começar a consultar determinados médicos ou comprar determinados medicamentos, que às vezes, quando você era mais jovem, você não tinha esse gasto. Então acabam que os gastos sobem, o valor da aposentadoria não é alto e isso só tende a piorar cada vez mais.
E quando a gente fala de INSS, a gente está falando de uma repartição pública. Então, a gente sabe que depender do governo não é uma coisa legal. Até porque quando você depende de terceiros para qualquer coisa que seja, você tá vulnerável a qualquer mudança que aconteça. Então, igual em 2019, tinham pessoas que estavam prestes a se aposentar e a regra mudou. E aí tiveram que trabalhar mais anos. E tudo indica que cada vez mais a idade mínima aumente. Então, você às vezes está se planejando aí para se aposentar com 62 anos, que é a regra de hoje para mulher, por exemplo, mas aí daqui 20 anos a regra muda para 70 anos, por exemplo. Você já tá ferrado. E assim, trabalhar até 62 já seria ruim. Até os 70, então, pior ainda. Então, o melhor a se fazer é você mesmo se planejar para que você consiga se aposentar no seu tempo e sem depender de outros órgãos para ver se você vai conseguir esse descanso ou não. Então, se você tem tempo, o ideal é que você comece a investir focando nesse objetivo, porque quanto mais tempo você tem, menos dinheiro você vai precisar despender para você conseguir se aposentar com tranquilidade. E aí, eu fiz uma simulação aqui só para você ter uma noção de como você investindo por conta própria pode te dar um retorno muito melhor do que você ficar esperando aí pelo INSS ou desistir de vez e não se aposentar. Porque, querendo ou não, você vai envelhecer. Então é bom você já começar a pensar nisso agora. Então aqui, eu peguei como base um salário mínimo. Hoje, o salário mínimo está em R$ 1.518. Uma pessoa que é registrada contribui 7,5% do valor total do salário para o INSS. Então, hoje seria equivalente aí a R$ 113,85. Então, essa simulação levou em conta que essa pessoa investiria o mesmo valor que ela tem de desconto de INSS, só que aí ela ia investir por conta própria. Eu usei como base uma pessoa que tem aí 34 anos ainda para se aposentar. Esse seria o meu caso, inclusive, se eu fosse depender do INSS. Hoje eu tenho 24 anos, eu precisaria esperar aí pelo menos mais 34 anos para eu conseguir me aposentar. Então, ela investindo R$ 113,85 durante 34 anos a 12% ao ano, ela teria no final desse período mais de R$ 553 mil investidos e ela só teria tirado do bolso dela R$ 46.450,80. Isso daria uma renda mensal para ela de aproximadamente R$ 5 mil, levando em consideração essa rentabilidade de 12% ao ano, que é uma rentabilidade ok para o Brasil. A gente consegue essa rentabilidade em investimentos seguros. Mas a gente tem que levar em consideração que essa pessoa ganhava um salário mínimo. Então, se ela estava trabalhando para receber um salário mínimo, ela não precisaria esperar os 34 anos para se aposentar. Em menos tempo, com esses investimentos, ela já estaria recebendo um salário mínimo só de rendimento. Isso aconteceria mais ou menos ali no mês 282, o que equivale mais ou menos a 23 anos e meio. Então, ela investindo o valor do INSS durante 23 anos e meio, ela já conseguiria receber todos os meses um salário mínimo, que seria o salário dela trabalhando. Então, se ela quisesse parar de trabalhar já com 24 anos de investimento, ela conseguiria. Mas se ela ficasse investindo por mais 10 anos, ela conseguiria ir saltar de uma aposentadoria de um salário mínimo para uma aposentadoria de R$ 5 mil. E aqui eu tô simplificando bastante, porque eu não tô levando em consideração a inflação, até porque eu não tô considerando que o salário mínimo teria um aumento também. Então, eu não tô descontando a inflação do rendimento, mas eu também não tô colocando que essa pessoa todo ano ia ter um aumento de salário e que ela também poderia progredir na carreira, ganhar mais e, consequentemente, conseguir investir mais. Mas, basicamente, quanto mais tempo você tem, mais dinheiro você consegue guardar. E aqui no Brasil, a gente tem investimentos muito bons, muito seguros, que você consegue ter uma boa rentabilidade. Hoje, você investindo no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país, você consegue rentabilidade de 13, 14% ao ano. Agora, no momento que eu tô gravando o vídeo, a gente tá com taxas muito altas, então a gente consegue bons investimentos. Mas isso não é incomum no Brasil. Então, é bem tranquilo você conseguir um bom retorno se você começar a investir agora. Eu não vou me alongar muito aqui nos tipos de investimentos que a gente tem aqui no Brasil para aposentadoria, mas um breve resumo, você teria aí tesouro pré-fixado de longo prazo, tesouro IPCA
de longo prazo, Tesouro Renda Mais, que é específico para aposentadoria, CDBs, e se você é uma pessoa mais moderada ou se você não se importa muito com risco, ações e fundos imobiliários também seria uma boa. Então, eu já tenho uma playlist aqui só sobre investimentos para aposentadoria. Então, se você tá preocupado aí com a sua aposentadoria, começa a estudar sobre esses assuntos, que quanto mais tempo você tem aí para investir, menos dinheiro você vai precisar tirar do seu bolso. Então você vai conseguir aproveitar a sua vida e investir para o seu futuro de forma tranquila, para você se aposentar ali de boa, sem depender de governo, sem depender de ajuda externa e tendo seu dinheiro tranquilinho ali para fazer o que você precisar. E se você não sabe nem por onde começar a ver investimentos para aposentadoria, eu vou deixar aqui um vídeo também sobre o Tesouro Renda Mais, que é uma ótima opção para você que é iniciante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos sobre finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.